Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do livro de Apocalipse. Esta noite nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Antes de nós estudarmos, eu preciso fazer algumas conexões. A primeira delas é que a gente estudou no capítulo 6 a abertura dos 6 primeiros selos. Quem for na aula anterior vai ver que eu comentei. O título do capítulo é os 7 selos. Só que, na verdade, o capítulo traz 6 selos, né? E aí, uma ressalva que eu faço, que é importante eu salientar, o sexto selo, pessoal, vamos voltar lá, quem está com a Bíblia aberta aí, vamos voltar lá no Apocalipse 6, e vamos pegar a parte finalzinha dele. Aqui ele abre, ó, capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Maravilha. Aí vem queda de estrelas, escurecimento do sol, a lua ficou vermelha, e tudo isso já aconteceu. Aí quem for lá na aula anterior, lá no canal da Desirê, vai ver no capítulo 6, que inclusive ela colocou as imagens fantásticas. Foi muito, a inspiração do Espírito Santo foi muito grande ali, que ela foi colocando as imagens, mesmo sem a gente ter combinado, mas deu muito certo. Agora vamos ver o que não aconteceu ainda, que é o momento que nós vivemos hoje. Então, nós vivemos na época do sexto selo, que abriu e já teve algumas coisas aconteceram. Aí, ó, versículo 13, as estrelas do céu cairão, beleza, já aconteceu. Aí, aquilo que eu falei, aqui, ó, estrelas do céu cairão pela terra como figueira. Mas aqui o sol se tornou negro como a crina, a lua toda em sangue, isso tudo já aconteceu. Essas três coisas, a lua, o sol escurecer, a lua em sangue e a queda das estrelas. Mas isso sempre aconteceu, mas foram fenômenos muito diferentes. Eclipse do sol, como a gente falou, dura minutos. Aqui lá foi das 10 da manhã e 5 da tarde, escurecimento da Terra. Na Nova Inglaterra, ali, aquela parte europeia. A chuva de meteoros foi 1.000 meteoros por minuto, nunca aconteceu antes. E o escurecimento da Lua, a Lua em sangue também aconteceu por um período longo e também não era um período de eclipse, tá? Então foram fenômenos que aconteceram. Versículo 14, aqui não aconteceu ainda, isso vai acontecer. O céu se recolheu como um pergaminho quando enrola, quando todas então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, o céu foi recolhido como um pergaminho, ou seja, eu imagino que aqui, a interpretação aqui dada, é que ele vai se escurecer de uma forma como se parecer que não existe mais estrela, não existe mais lua, não existe mais nada. Então, é o escurecimento do céu inteiro, vai acontecer. Os montes e as ilhas se movimentarão de lugares, né? Ou elas afundarão no mar ou se moverão. O que é isso aqui? Terremoto e tsunami. Só dá para a gente entender dessas duas formas. Terremotos grandiosos que vão varrer ilhas costeiras e tsunamis, né, que vão também varrer costas e ilhas, né? Aí aqui, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Isso é o quê? É o pânico que vai tomar conta do mundo. É o colapso da terra pelos elementos naturais que vão fazer com que os dirigentes do mundo, livre, escravo, empregado, patrão, rico, pobre, todo mundo entre em pânico. Isso é pânico. Não é que ele vai literalmente entrar numa caverna e pedir para ela cair. Até porque hoje em dia está difícil achar caverna, né? Ainda mais cidade, você não vai achar mesmo. Então, isso aqui é o quê? Uma representação do medo, do pânico que as pessoas vão sentir. Versículo 16. Tá, disseram os montes, cai sobre nós. Tal. Aí agora vem a parte que vai introduzir o capítulo 7. Versículo 17. Porque chegou o grande dia. Daí, o dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem pode se aguentar? É isso que quer dizer o texto, versículo 17. Quem pode se aguentar de tudo isso, Jesus, que está acontecendo? Aí agora vem o capítulo 7. Tá? Então ele deu os 6 primeiros selos, ele vai mostrar quem que pode aguentar, e aí no 8 ele começa o 7º selo. E aí começa as pragas também, que é top demais, o capítulo 8, ninguém pode perder.
Ô, pessoal, peço desculpa, deixa eu só mandar aqui o link pro Dudu. Eu vou colocar ele. Tá difícil assim, toda vez eu acabo esquecendo o bichinho. Desculpa, pessoal, deixa eu só mandar aqui. Inclusive, tinha falado com ele mais cedo. Eu vou falar para ele que eu vou incluir ele, que tá ruim assim. Esse negócio de toda vez ter que mandar separado, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o capítulo 7 começa o seguinte, começa assim, vamos lá. Capítulo 7. Depois disso, do capítulo 6, de tudo isso que eu relembrei agora, os seis primeiros selos abertos e toda essa catástrofe que vai estar acontecendo no mundo. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a terra, nem sobre a árvore, nem sobre a água. O que acontece? Aqui a gente vê elementos naturais acontecendo. Aqui não, desculpa, no capítulo 6. O sol, a lua, estrelas, tudo isso são presságios. O sol ficando preto, aí os montes se movendo, provavelmente por terremoto ou tsunami. Mas o que vai acontecer? A maioria das pessoas vai estar bem ainda, certo? Aqui falou só de ilhas que vão se movimentar. Não falou coitado das pessoas que moram nos países que vão ser abalados. Não. Um terremoto, um tsunami, ele vai afetar o quê? As cidades costeiras e as ilhas, né? As cidades e os pedaços de terra que estão dentro do mar, certo? Então, de uma forma geral, depois do 6º selo, a terra, de uma forma geral, vai estar normal. Só que os grandes vão estar já angustiados, né? Que eles vão pedir. Pessoas de mente fraca, pessoas, né, que não têm Jesus no coração, que não têm esperança, vão ver isso acontecendo, que é o comecinho. Isso é o comecinho. Vão ver isso acontecendo e já vão se desesperar. Aí, o que acontece? Os anjos, eles representam um instrumento pelo qual o mal está sendo contido por Deus, até que a obra de Deus no coração dos homens seja concluída. Então, quando fala aqui que os anjos estão nos 4 cantos da terra, eu pergunto, a terra é quadrada? Tem 4 cantos, 1, 2, 3, 4. Tem sim os 4 cantos? Não, né? Por que fala os 4 cantos da terra? São os 4 pontos cardeais, pessoal. Norte, sul, leste e oeste, tá? Então, tem um anjo lá no norte, tem um anjo no sul, tem um anjo no leste, tem um anjo no oeste. Isso representa assim, não é um anjo. A gente fala anjos aqui, mas a interpretação é dada também que não é uma coisa literal. Pode ser um anjo, pode até ser um anjo só, mas pode ser também um grupo de anjos que fazem estão segurando. O que são ventos em profecias? São conflitos, são guerras, conflitos, confusão, né, questões que são contraditórias entre si. Então, esses anjos, eles estão segurando os anjos malignos que vão ter poder sobre a terra para trazer conflito, para trazer confusão, para trazer guerra, para trazer todos os elementos que aí sim vão começar a dar fim à vida na terra, tá? Como isso? A gente vai vendo que aos poucos, né, as coisas vão acontecendo e muita gente vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, né, até o ponto que Jesus volta e aí todos os ímpios morrem, todos os salvos são glorificados, tá? Mas aqui vamos nos ater ao capítulo 7. Então, os 4 cantos, eles são referentes aos 4 pontos cardeais. Ou seja, a terra toda está sobre uma ameaça do mal. Quando ele fala toda água, toda árvore, toda terra, ele simboliza todos os elementos que estão na natureza. Ou seja, esse conflito, ele vai ser mundial, ele vai trazer problemas para todas as pessoas e também para o planeta Terra, tá bom? Aqui a gente vê, segundo Daniel 7:2, os ventos, eles são interpretados como conflitos, tá? Então, Matheus, de onde você está tirando essa ideia de que ventos são interpretados? Daniel 7:2, tá bom, pessoal?
Então, aqui nós temos um momento em que antecede a autorização de Deus a Satanás para fazer o que ele quiser aqui na Terra. Vemos que antes disso acontecer, Deus precisa tocar as pessoas, e é este momento que a gente está vivendo. Então, os quatro ventos, ou seja, toda a confusão que vai sobrevir ao planeta Terra, está sendo seguro pelos anjos de Deus, certo? E por que estão sendo seguros pelos anjos de Deus? Porque a gente vai ver agora no capítulo. Aqui depois a imagem. Ah, legal, aí, norte, sul, leste e oeste. Esses são os quatro cantos da Terra, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, os três elementos, terra, mar e árvore, representam a natureza universal, que estão sendo ameaçados de destruição. Verso 2: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui é importante a gente falar da questão do o anjo que veio do nascente do sol. Onde é o nascente do sol? É o leste, é o oriente, é a nossa. Quem está de frente seria a nossa direita, tá? O leste é de onde nasce o sol, o nascente do sol. Em Ezequiel 43, 2 a 5, fala que o poder de Deus vem do leste, do nascente do sol. E também Mateus 24, 30 fala que Jesus vai vir do nascente do sol, do leste. Ou seja, o anjo que vem do nascente de Deus, do nascente do céu, vem do trono de Deus, vem do mandado de Deus. Então é Deus que manda esse anjo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa sobre isso. Tá, no versículo 3 fala que é a questão do selo. O selo, ele tem duas características principais. Três, na verdade. Quem é o proprietário? Qual é o alcance desse proprietário? E qual é o que ele deseja? Qual é o reinado dele, né? Então, para um selo ter validade, ele precisa ter esses três elementos. Quem é o seu dono? Quem é o dono do selo? Qual é o poder que esse regente, que essa pessoa tem, e qual é o alcance que esse poder tem, tá? E aí a gente vê que, depois, mais para frente, a gente vai ver por que esses três elementos, eles são muito importantes. Porque um selo, para ter validade, ele precisa disso. Ser o autor, ter o objetivo, né, que é o poder que ele exerce, e o alcance desse poder, tá? Por que esse selo ele vem na fonte, na cabeça? Por que ele vem na cabeça? Porque a mente é onde fica o nosso caráter. E através da mente é que a gente reproduz as nossas atitudes. Ninguém, a não ser que seja algum problema físico, ninguém tem a questão de, por exemplo, se mover o braço, a perna, sem o cérebro mandar. A não ser que seja uma questão física, né, de doença. Mas se a pessoa é saudável, o cérebro fala, mexe o braço. Isso é bem milésimo de segundo, tá, pessoal? Mexe o braço, ele vai e mexe. Então, para eu fazer isso aqui, ó, meu cérebro está mandando. Então, nossas atitudes, elas estão concentradas dentro da nossa cabeça. Então, quando o selo de Deus vem na nossa cabeça, quer dizer, é a penetração do poder de Deus na nossa consciência que vai fazer com que as nossas atitudes se conectem a Deus. Esse é o selo. Não é uma marca, uma tatuagem que vai vir aqui, todo mundo vai ver. Não. São as minhas atitudes é que vão falar se eu sou selado por Deus ou não. Tá? E aqui também é interessante que ele fala os servos, né? Ó, versículo 4. Então ouvi o número do. Não, versículo 3 ainda. Tá. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus.
Por que que ele fala até selarmos na fronte? A gente já viu, que é a nossa consciência, nosso caráter, e são a representação das nossas atitudes. Por que que ele fala os servos? O servo, ele é uma propriedade de alguém. Então, se eu sou servo de Deus, significa que Deus é o meu dono, eu sou propriedade dele. Nossa, Mateus, que pesado, Deus quer escravos. Não, Deus não quer escravos. Ele quer pessoas que sirvam a ele. Sirvam o quê? De coração, com alegria e de consciência. Eu não posso estar sendo enganado, eu não posso estar sendo manipulado, eu não posso estar sendo obrigado a servir a Deus. Eu tenho que servir a Deus com consciência. Porque o que que os servos fazem? O que que os servos fazem? A vontade do seu dono, não é? Então é por isso que nós somos servos, porque nós devemos fazer a vontade de Deus. E sabe qual que é o grande lance de fazer a vontade de Deus? Quando nós fazemos a vontade de Deus, a nossa vida econômica, material, financeira é próspera, a nossa vida matrimonial com a nossa mulher, com o nosso marido é top, a nossa vida educacional com os nossos filhos são excelentes, eles são, assim, referência, tá? São pessoas, a gente vê famílias, né? Isso eu vejo muito em famílias, o pai, a mãe ali, pessoas bacaníssimas, os filhos estudados, todo mundo, ou assim, não que estudo seja representação de alguma coisa boa, ó, para ser bom tem que estudar, não estou falando isso, mas estou dizendo no padrão normal que a gente entende, tá? Então, pessoas que se dedicaram a alguma coisa, que se esforçaram a fazer alguma coisa, que ajudam outras pessoas, famílias bonitas de se ver. Isso é o quê? O Espírito Santo, são servos de Deus, tá? Então, não se preocupe em ser um servo de Deus, não, que é a melhor coisa do mundo. A gente ser servo de Deus, que a gente só vai ter benefício. Versículo 4. Desculpa. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Essa é a parte também que é muito contraditória, tem muitas interpretações, que é uma parte que eu acho importante a gente prestar atenção. Existem dois tipos de interpretações, basicamente, para esse versículo, tá? Ah, tá. Antes disso, é importante a gente falar assim, ó. Na realidade, não é importante, é uma curiosidade. O versículo fala assim, ó, que a gente passa batido, né? Então, ouvi o número. João não viu, ele não contou. Alguém falou para ele, olha, seguinte, tá vendo esse pessoal aqui todo? O número deles é 144 mil. Então, ele ouviu o número daqueles que foram selados, estavam salvos, que representam toda a tribo de Israel, que somam o número de 144 mil, tá? Então, eu achei muito uma curiosidade, né? Não chega a ser importante, mas é uma curiosidade interessante. Jesus ouviu, né, a informação, tá? Os 144 mil, então, como eu disse, são duas interpretações. Eles são a resposta do versículo final, lá do capítulo 6, no versículo 17. Quem poderá suster-se? Quem poderá aguentar tudo isso que está para vir? Aqui é a resposta. Aqui é a resposta do capítulo 6. Quem poderá aguentar? Os 144 mil selados. Quem são, Mateus, esses 144 mil? São 144 mil privilegiados. Já pensou se Jesus voltasse para salvar apenas 144 mil desse universo de bilhões e bilhões de pessoas? Seria estranho, né? Seria estranho. A gente poderia até falar que na guerra quem ganhou foi Satanás. Ele venceu, ele levou, sei lá, 20 bilhões de pessoas, vamos supor que já tenham passado isso pela Terra, não sei. Acho que não. Vamos colocar 15 bilhões. 15 bilhões de pessoas, a gente está em 8 agora, né? Vamos supor que 2 mil anos para lá vieram mais 8. 15 bilhões de pessoas e Jesus veio e salvou 144 mil. Ia ser bem estranho. Então, o que a gente entende disso? É uma representação simbólica. Aí, para quem entende que é literal o número, ele não entende, a corrente que entende que é literal, ele não entende literal no sentido estrito, de que é só 144 mil. Não, é uma forma literal de falar de um número maior de gente. Por exemplo, deixa eu ver se eu peguei a referência aqui, acho que não. Lá na multiplicação dos pães, quando Mateus, né, tem um relato lá nos evangelhos, fala que 5 mil homens foram alimentados. Ali é literalmente homens, eles só contaram os homens. Ali incluía
estava incluído, não estava incluído, aliás, não estava incluído nesses 5 mil. Mulheres, crianças, né? Mulheres e crianças não estavam incluídos. Então, a gente entende que pelo menos dobra esse número de gente, tá? Então, 5 mil homens alimentados, no mínimo, dos mínimos vai dobrar, para não triplicar, porque aí, se a gente for colocar que cada família tinha 2, 3, 4, 5 filhos, esse número aí aumenta muito mais. Então, as pessoas que defendem a literalidade desse número, eles não defendem literalmente de forma estrita, de que são 144 mil, mas não, é uma simbologia de um número maior, tá? Nós, né, da Igreja Adventista, a gente não entende dessa forma, a gente entende que é uma simbologia, que é a representação dos salvos, tá? Em todo o mundo, não só dos descendentes da tribo de Israel. Por que isso? Primeiro, quando a Síria invade as 10 tribos de Israel do norte, ela pega aquele povo, leva para a Síria e coloca outros povos também conquistados pela Síria no lugar, naquela região. Então, mistura tudo. Então, hoje em dia, é muito difícil a gente saber quem é da tribo de Zebulon, quem é da tribo de Efraim, quem é da tribo de Judá. É muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque houve uma miscigenação tão grande de etnias, né? Que não dá para se colocar, ó, esse aqui é descendente direto de Zebulon. Não dá para saber, tá bom? E outra questão também, se nós se nós levarmos essa linha de raciocínio, o que vai acontecer? Lá quando Paulo, inclusive a gente está estudando Efésios, né, na lição, e lá fala, a nova aliança é trazer os gentios para o mesmo rebanho dos judeus. Essa é a nova aliança. É fazer com que o sacrifício de Jesus alcance todo mundo e passe a ser o quê? Israel espiritual. Antes era Israel literal, que era uma salvação em conjunta, como povo. O povo, você nascia judeu, você nascia salvo. Você tinha que se esforçar para perder a salvação. Se você nascesse, fosse uma pessoa bacaninha, tal, tranquila, que não fizesse muita coisa de errado, e de vez em quando ia lá, sacrificava um cordeirinho, tranquilo, estava salvo. Por quê? Porque a salvação era para o povo judeu, era como nação. A partir do momento que esse privilégio é perdido pelo povo judeu, o que vai acontecer? A salvação passa a ser individual. O judeu pode se salvar, com certeza, pode salvar. Só que ele não se salva mais como nação, não basta ele nascer numa descendência judia. Ele tem que agora se esforçar, seguir os mandamentos, seguir as ordenanças de Deus, ter uma vida, né, assim, voltada ao que Deus quer, e aí sim ele vai ser salvo. Então, se fosse uma coisa literal, todos esses elementos que são trazidos por Paulo, eles não teriam sentido. Eles não teriam sentido, porque só os judeus descendentes das 12 tribos que vão salvar. Então, não tem sentido ele falar que a salvação agora se estendeu para os gentios, né? Então, por esses elementos, a gente entende muito facilmente que é uma simbologia, tá bom? Então, o número 12, ele é muito representativo. São 12 tribos, né, que formam Israel, que deveria levar Deus para o mundo. Aí são os 12 apóstolos que formam a base do ministério de Cristo, que deveria levar Cristo para o mundo, certo? Então, aqui a gente vê que estão representados todos os salvos do mundo, que será muito maior do que 144 mil, claro. Então, a referência, vamos ler aqui, então, versículo 5, né? 144 mil, versículo 4 fala, aí tá. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Aqui a gente tem algumas curiosidades. A ordem, no Antigo Testamento, das 12 tribos, começava com Ruben, um primogênito. Aqui é invertida a ordem. Quem passa a começar a encabeçar a lista dos filhos de Jacó, de Israel, é Judá. A gente entende que isso acontece por quê? Porque José, pai de Jesus, que, né, deu a linhagem, a descendência humana para ele, é da tribo de Judá, tá? Da tribo de Davi, tá bom? Então,
ele dá uma importância para a tribo de Judá, de onde vem a linhagem de Jesus terrena, tá? Então, Judá aqui começa encabeçando a lista. Versículo 6. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 foram selados. Alguém sentiu falta de alguma tribo aqui? Alguém sentiu falta aí? Alguém sabe? Qual é a tribo que faltou? Irmão, eu só não tô lembrando a qual é, mas eu sei que duas foi substituída, né? Isso. Aqui, a tribo de Dan não está representada, tá? No Antigo Testamento, ela causa ela é excluída das 12 tribos de Israel, porque ela faz 2 pecados que Deus abomina. A primeira, idolatria. A segunda, a fofoca. Olha a razão pela qual a tribo de Dan foi excluída do rol das 12 tribos. Fofoca e idolatria. Idolatria, Deus até releva, tal, mas a fofoca foi o que sacramentou a saída dela. Não que Deus releva, me expressei mal. Não é que Deus releva, ele abomina do mesmo jeito. Mas o que foi o fato determinante para a exclusão da tribo de Dan foi a fofoca. Sabe por quê? Porque todas as tribos idolatraram. Todas as tribos, praticamente, de Israel idolatraram. Todas. Então, por esse motivo, todas deveriam ser excluídas, mas não foram. Agora, a fofoca foi o marco que determinou a exclusão de Dan. Quem foi incluído? Os 2 filhos de José. Então, na realidade, não existe tribo de José. Existe tribo de Efraim, que aqui está representado por José. Aqui ele colocou José, mas lá no Antigo Testamento é Efraim. Efraim e Manassés. Esses são os 2 filhos de José que substituíram José, né? Na realidade, foi uma sequência hereditária, né? José e Efraim substituiu Dan. Tá bom, pessoal? O que representa isso? Meu Deus, eu não sou de nenhuma tribo, e agora? Eu tenho sangue africano, meu Deus, eu não sou judeu. Como que eu vou ser salvo? Já pensou? Se fosse assim, eu ia ficar desesperado. Eu ia ter que casar com uma judia para arrumar um filho judeu, para ver se eu conseguia ali, de alguma forma, né? Ia ter que ser assim? Não precisa disso não, né, pessoal? O que acontece? Aqui a gente tem uma representação, uma referência que pode significar, entre outras coisas, porque não existe como não tem como a gente bater o martelo, mas aqui na minha concepção, o que eu me filio a essa corrente de pensamento, é que pode simbolizar características de personalidade. Então, por exemplo, Rubem, ele era um cara, vamos supor, a maior qualidade dele era ser pacífico. Vamos supor, tá, pessoal? Manassés era um cara dinâmico, que gostava de fazer as coisas para Deus. Isacar era um cara que ele era muito criativo para as coisas e ele gostava de enfeitar lá as coisas de Deus, o altar de Deus, sei lá, alguma coisa assim. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma característica boa dentro da sua personalidade. Então, isso aqui pode estar representando justamente isso. Ó, um pessoal, as pessoas que são pacientes, as pessoas que são bondosas, as pessoas que são tolerantes, as pessoas que são amáveis, as pessoas que têm uma capacidade de perdoar, as pessoas que têm, entendeu? Aí você vai vendo as características que você precisa ter para se conectar com Deus. Todas essas características, de alguma forma, ela te conecta a Deus, mas tem alguma que se sobressai a você, né? Por exemplo, eu sou muito, vamos supor, criativo, então eu gosto de pensar as coisas, quando eu vou trabalhar para Deus, eu gosto de pensar muitas coisas, Senhor, isso aqui fica bom, tal, tal. Essa é uma característica minha. Então, eu me afilio, por exemplo, à tribo de Isacar, vamos supor, estou dando exemplo, tá, pessoal? Então, isso pode ser características de personalidade de pessoas salvas. Por que a gente pensa assim? Por que isso pode ser possível? Alguém lembra, lá no final de Apocalipse, a gente vai ver, quando ele descreve as cidades, que a cidade tem 12 portões. E cada portão é o nome de uma tribo. E cada pessoa daquela tribo vai entrar pelo seu portão.
Se a gente não tem mais tribo representando hereditariamente, geneticamente, sangue, não tem mais isso, porque misturou tanto, não tem mais, o que a gente tem? Características de personalidade. Então, todos os calmos, Isacar, todos os criativos, Zebulon, todos os salvos pacíficos, Judá, entendeu? Então, você vai entrar pela porta que você é representado pela sua tribo, pelas 12 tribos. Ficou confuso, pessoal? Vamos lá, deixa eu dar uma pausa aqui, que aqui ficou um pouquinho entroncado de informações. Vamos lá, perguntas agora, vamos abrir para perguntas agora, para não perder o fio aí. Léo, sei que você está querendo perguntar alguma coisa, pergunta aí. Léo? Léo, acho que deve estar, não está podendo falar. Tá. Tiago, Carlinhos, Betânia, Socorro. Ah, Betânia não, Betânia está guardando silêncio. Tá bom, então. Pessoal, vocês estão aí, ou é impressão minha, ou tá todo mundo fazendo alguma outra coisa? Eu não tenho pergunta não, pode prosseguir. Maravilha, que bom que respondeu. Eu assustei agora. Achei que só estava eu, a Desirê e a Betânia aqui. Brincadeira. Beleza, pessoal. Maravilha. Sem perguntas, né? Então, vamos lá. Então, uma das interpretações é essa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Então, essa é uma das linhas de interpretação que eu estou trazendo para vocês. Tá bom? A outra... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, aí vamos lá, vamos seguir o... Versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido com as vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Pronto, aqui responde. O número de salvos não é 144 mil, não é um número literal. Por quê? Porque aqui existe uma multidão em volta do trono que ninguém podia contar. Vou dar um exemplo. O Maracanã, ele suporta 60 mil pessoas, vamos supor. 60 mil pessoas. Ali você vê que é muita gente, mas é tranquilo de ver, né? Se a gente colocasse todo mundo dentro do campo, caberia. As 60 e poucos mil ali, espremidinha, mas caberia dentro do campo. Se a gente dobrar, vai ficar grande, mas mesmo assim, se a gente triplicar, que daria 3 vezes, fica muita gente, mas ninguém fala que é uma multidão que não se pode contar, certo? Quando a gente fala uma multidão que não se pode contar, normalmente, o que você vai ter? Você vai ter um grupo de pessoas onde você não consegue ver o final. Você olha para frente, você só vê gente, e você não consegue mais ver o final. Ali é um número de pessoas que ninguém pode contar, certo? Se a gente puser 144 mil no espaço, por exemplo, dentro de uma cidade em pé, enfileirado todo mundo, você olha ali e tal, tranquilo, você vai chegar ali 15, 20 quadros para frente, você vai ver o final, certo? Então, aqui mostra que esse número não é literal, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tá, não. É isso mesmo. Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, presente, que pertence à salvação. Então, aqui, eles vão adorar, todos vão adorar, e vão falar, Deus é o nosso soberano, e a Jesus pertence a salvação. Tá? Todos os anjos estavam em pé diante do trono, os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono, e se prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus. Aqui, quando ele fala todos os anjos, a gente acredita, particularmente, eu entendo que realmente são todos os anjos. Todos os anjos, quando traz aqui, porque não tem sentido, né? Numa situação tão especial, numa situação tão solene, todos os anjos querem participar, eu não tenho dúvida disso, né? Então, todos os anjos. Aí vem, a gente pula lá para o versículo 14, porque aqui vem a adoração, quem puder ler o capítulo todo é interessante, mas aqui a gente traz os elementos que realmente precisam ser debatidos, tá? Porque o resto aqui não
não tem controvérsia, não tem nada disso. Verso 14. Respondeu-lhe meu senhor, vamos 13 primeiro. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Então essa multidão que não podia se contar, que estavam vestidos de branco, um ancião tomou a palavra e falou, de onde vem esse povo? O céu estava tão tranquilo até agora, agora esse povo chegou, e de onde vem? Respondeu-lhe o meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então aqui, a grande tribulação, ela pode ser entendida de duas formas. Primeira, a grande tribulação que vai acontecer um pouco antes da volta de Cristo. Mas eu, particularmente, não acredito que só os salvos da grande tribulação conseguiriam fazer uma multidão que não poderia se contar. Eu, particularmente, entendo que seriam muitos, pode ser muitos, mas para ter uma multidão que não poderia se contar, a gente tem que abrir o leque para todas as tribulações que foram, que se insurgiram, que foram levantadas contra o povo de Deus durante toda a era cristã. Toda a era cristã não, toda a história do mundo, né? Não só desses 2000 anos para cá, mas durante todo o período da história humana. Então, a gente entende que a grande tribulação é um período que antecede a volta de Cristo, mas também é o período da história passada das grandes perseguições, tá? Aí aqui a gente vê em Apocalipse 16, 10 e 11. Lembra aquela, os mártires que estavam embaixo do trono e clamavam, até quando, Senhor, nós não vai vingar o nosso sangue? Lembra Apocalipse 6, 10 e 11? Aí eles deram uma vestidura branca para esse povo e falou, calma, calma, ainda falta mais gente morrer por causa da palavra de Deus. Então ainda não é o momento de eu vingar vocês. Agora, aqui faz todo sentido, aí faz a conexão dos dois textos. Aqui estão todos aqueles que clamavam lá no capítulo 6 e os que foram salvos depois da volta de Jesus. Todos eles estão juntos, né? Nessa comemoração que vai acontecer lá no céu. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais Ô, coisa. Matheus, Oi. se eu não me engano, também tem uma referência mais ou menos parecida com essa com Josué, não é isso? Como? Uma aparição de Josué também, né? Referente a essas vestes que é lavada. Não, na verdade, foi eu não lembro agora qual profeta que viu Josué diante de Deus e Satanás acusando Josué. E Josué estava todo sujo. Ali é uma representação de Israel, na verdade. Josué representa Israel com toda a sua sujeira, idolatria, todas as questões que estavam sendo acusadas, que Satanás acusava. E aí, Josué, ele é tocado, se eu não me engano, agora posso confundir as visões. Eu sei, Isaías foi tocado, né? Mas o anjo faz alguma coisa, ele toca ele de algum jeito. Não sei se ele pega também uma chama de fogo do altar, alguma coisa, e limpa ele. Então, o que representa aquilo? Que Deus, através do seu imensa misericórdia, do seu imenso perdão, ele purifica Israel, mesmo Israel sendo um mala sem alça, o povo de Israel, né? Idolatrando e tal, mas ele vai lá e purifica Israel. Aí Satanás não pode acusar o povo de Israel. É uma representação do povo, aquela passagem de Josué. Até porque Josué já tinha morrido há muito tempo, total. E aí eu não sei nem como que alguém falou para ele que era Josué, né? Porque ele não conheceu Josué. Agora eu não lembro se foi Isaías que teve essa visão, se foi Ezequiel. Não, acho que não foi Ezequiel, não. Eu não lembro quem foi que teve essa visão. Mas ele representava o povo de Israel. A sujeira. Alguma pergunta mais, pessoal? Vamos lá, então. Aqui a gente chega na parte final, né? Vamos ler aqui. Verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Aqui entram algumas questões interessantes também.
a gente, por isso que é bom estudar profundamente. Porque aqui, se a gente fosse fazer uma leitura normal, esse verso passaria batido, a gente nem deteria muita atenção nele. Mas é importante a gente se atentar a ele, por quê? Porque aqui ele fala, a razão pela qual se acham de dia e de noite diante de Deus. O que o final de Apocalipse fala? Que o tabernáculo de Deus vai ser transferido aqui para a terra. O céu, vamos supor, a morada celestial, ela pode até continuar existindo, mas o trono de Deus vai ser estabelecido aqui na terra, tá? E nós, que seremos os salvos dessa terra, passaremos a ministrar no santuário de Deus. Olha o privilégio, pessoal. Por aí é a conexão que se faz. Quando Jesus, ele tenta ser confrontado, quando a pessoa fala de Senhor, tem uma pessoa, uma mulher casou, o marido dela morreu. Ela casou com o irmão, morreu também. Ela casou com outro irmão, morreu. Lá no céu, quem vai ser o marido dela? Aí Jesus fala, olha, vocês são juvenais demais. Nossa, que pergunta mais boba. Não tem sentido, sabe por quê? Porque todos vocês serão como anjos. Por isso que tem esse sentido. Nós ministraremos no tabernáculo, no santuário de Deus, pessoal. Nós vamos ver Deus face a face. O privilégio que Satanás teve, que Lúcifer teve, de estar presente diante de Deus, nós vamos ter. Agora, eu não sei se, assim como ele, muito perto, muito longe, isso aí não é nossa alçada. Mas nós vamos ministrar nele, não tá, nem se fala aqui, ó, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Olha que maravilha, que privilégio. Nós vamos servir Deus, ó Senhor, quer uma aguinha? Eu pego uma aguinha, eu pego água. Eu pego para o Senhor, fique tranquilo, vai ter uma fila de gente para pegar água para Deus, né? Eu estou brincando, claro que não é esse tipo de servidão, mas o que Deus precisar. Então faz todo, tá vendo a conexão que é feita? Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Não tem erro, não tem contradição, não tem coisas contraditórias. Então, quando Jesus falou isso, que nós seremos como anjos, aqui explica, porque nós vamos ministrar no santuário de Deus, tá? E aí outra coisa também que eu achei interessante, que aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que isso significa? Estender o seu tabernáculo é uma simbologia da eterna presença de Deus. Nós vamos estar presentes com Deus eternamente. Deus nunca vai se afastar da nossa presença, tá? No meio dos salvos. Então, nós nunca mais seremos privados da presença de Deus. E aqui vem o verso 17. Não, verso 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Por que que ele fala do sol ou ardor? Que é a fadiga. Nós nunca mais teremos fome, tanto literal como simbólica, nós nunca mais sofreremos da falta da presença de Deus, nós nunca mais teremos sede, nós nunca mais teremos falta do Espírito Santo na nossa vida, tá? Que é a água viva que faz transbordar lá, que Jesus falou na praça samaritana. E nós, aqui fala o sol, né, não nos incomodará, e nós não teremos a dor, nós não nos fadigaremos. O que é fadigar? É você se cansar. Não é assim que a gente fala? Nossa, hoje eu trabalhei que nem um burro de carga no sol, não é assim que a gente fala? A gente trabalhou até no escritório, mas a gente fala que nem um burro de carga fica no sol e tal. Por quê? Porque o sol cansa, ele curte a nossa pele, ele faz a gente ter cansaço, ele traz um desgaste físico, e isso não vai haver quando nós voltarmos aqui para essa terra, tá? E nós estaremos na presença de Deus, que é a fome e sede. Aí aqui entra o último verso também, que é um pouco contraditório, bem interessante também. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Existe uma corrente que entende que nesse período, que aqui, eu falei terra, mas na verdade esse período aqui ainda é no céu, tá, pessoal? Esse período aqui, a característica dele ainda é no céu.
Então, depois de 1000 anos, é que a gente vai voltar aqui para a Terra, aí o tabernáculo de Deus vai ser estabelecido aqui na Terra. Mas esse contexto aqui descrito no capítulo 6, 7 é no céu. Aí eu falei, eu me equivoquei, peço desculpa, tá bom? E aqui fala que Deus, ele enxugará todas as lágrimas, ele guiará pelas fontes da água da vida, ou seja, ele vai estar sempre nos restaurando com a vida eterna, através da árvore da vida, que a gente vai estudar mais para frente. O que quer dizer que ele enxugará todas as lágrimas? Ela pode simbolizar que algumas pessoas entendem que vai haver um período onde a gente vai se lamentar. Por exemplo, agora é o período para a gente ficar triste, chorar pelas pessoas que não estão aqui, tal, tal. Vamos chorar. E Deus vai lá, vai sair enxugando lagriminhas da gente. Eu, particularmente, não me afilio para essa corrente de pensamento. Eu acho que no céu não há espaço para tristeza, não há espaço para lágrima. Aqui é uma simbologia, tá? De que no mundo por vir não haverá razão para lágrimas e não teremos sentimentos ruins, tá? Então, quando fala que Deus enxugará todas as lágrimas, quer dizer, Deus não deixará que nós nos entristecemos. Deus não deixará que sentimentos ruins afloresçam no nosso coração. Por quê? Porque só vai haver a presença de Deus, tá? Tanto no céu quanto na terra, tá bom? E aí eu pergunto para todas as. Tem quantas mulheres aqui, né? Três mulheres, né? Não, duas mulheres só. Esse grupo. Três mulheres da Betânia, tá certo. A Betânia não precisa responder. Eu pergunto para Desirê e para Socorro. Vocês lembram literalmente da dor que vocês sentiram no parto de vocês? Assim, literalmente, você lembra? Nossa, chega, me arrepia a nuca de tanto de lembrar dessa dor. Vocês lembram? Desirê e Socorro? Desirê, eu acho que não pode responder. Socorro, responde pra gente. A pessoa lembra, né? Mas literalmente, assim, quando você lembra. Uhum, é verdade. Você teve quantos filhos? Assim, normal só foi um mesmo. Mas os outros deu dor também, né? Depois e tal, né? Também. Quantos filhos você teve? Não, só dois. Dois, né? Pronto. Normalmente, as pessoas falam assim, se as mulheres lembrassem literalmente da dor do parto, elas só teriam um filho. Elas não teriam outro filho. Porque a dor diz que é tão grande, né? Que, assim, algumas mulheres sentem, que se elas lembrassem literalmente, claro que você lembra da situação, alguns aperreios e tal, mas eu garanto para você que literalmente você não lembra, porque senão você ia se fazer de tudo para não ter outro filho. Isso é com certeza. Isso é normal. Por exemplo, você passa por uma situação ruim, um período ruim da sua vida. De repente você melhora tal, e melhora financeiramente, melhora o relacionamento, alguma coisa assim. E os anos passam. Aquela lembrança que era muito forte na sua mente quando você passou aquele período, ela fica bem fraquinha. Já aconteceu isso com vocês? Comigo acontece muito. Por exemplo, períodos ruins da minha vida, hoje em dia eu nem me lembro direito. Caraca, é verdade, eu passei aquele aperrengue lá, mas nem tchum. E é isso que vai acontecer. Então, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, é uma situação ruim, mas a presença de Deus vai ser tão forte na nossa vida que isso não vai fazer com que a gente se entristeça, né? A gente não vai fazer com que a gente se entristeça, tá bom? E aí, como a gente tem a ideia de que o inferno não é uma coisa eterna, literal e eterna, né? É uma simbologia do sofrimento que as pessoas vão passar por um período proporcional aos seus pecados antes de serem aniquiladas completamente. Então a gente sabe que a pessoa não vai estar sofrendo, não vai estar lá sendo torturada, então não vai haver motivo para a gente chorar. Então, quando fala que Deus vai enxugar nossas lágrimas, é que Ele não vai dar sentimentos ruins, não vai deixar que sentimentos ruins tomem conta dos nossos pensamentos. Agora chega a hora mais importante da aula, é a hora das perguntas, que eu quero ouvir de vocês. Carlinho, meu ancião, me bombardeie, por favor, de perguntas. Carlinhos? Não, meu amigo, não. Fazer pergunta pra você, não. Você é o cara. Fala logo, me pergunta aí alguma coisa Não, legal. não, não, não. Teu não. Todos Sempre parece, é entenderam? quando aparece eu pergunto. Léo, Thiago, Socorro? Sem perguntas?
Vocês são uns alunos nota 10, compreendem tudo já de primeira. Maravilha, fico feliz. Tá bom? Você O olha bom pra é isso, gente. né? Que a gente vai aprendendo dia após dia e vai memorizando, vai cada dia mais é, focando, Você já tinha conseguindo, ouvido vai. falar de outra explicação desses 144 mil? Não, não, o que eu já sabia era assim mesmo. Entendeu? Entendi. Que é um número literal, tudinho, coisas assim mesmo. Que é um número simbólico, né? É, simbólico, é. Não é literal, Maravilha. não. Isso. Maravilha, então. Vamos lá, então. Vai fazer alguma pergunta, Renato? Tá Eu tô gravando, né? achando que tá todo mundo cochilando, ó. Tiraram até a câmera. Não, tá Não tem não. uma. Tá gravando isso aí, para aí. Ah, tá. Desculpa, vamos orar. O pessoal tá atento, é um olho no peixe, outro no gato, é isso aí, tem que ser assim, tem que fazer as coisas, mas tem que deixar Isso aí, ó, o vídeo aberto. Aê, agora sim. Vamos tirar, Agora o Carlinho, eu duvido que o Carlinho não tá tirando um cochilinho. vamos abrir Eu sou das a antigas, câmera mano. para a gente tirar um print, tem como tirar um print aí, Desirê? Abre as câmeras aí, quem puder. Isso. Posso não, Aí, tô muito feio. abre logo aí, Ele tá Luciano. dormindo, Matheus. Acho que ele tá sem camisa lá. É exatamente isso. Então vai, pronto, aí, ó. Aí, ó, tem mais um bebê aí para Aí. participar. Oh, meu Deus, tá bom. Então vamos lá. 1, 2, 3 e. Maravilha. Deu. Pessoal, obrigado. Foi uma benção hoje, viu? Deu certo, entenderam? O 144 mil é um número simbólico, ele pode representar as características de personalidade dos salvos, né? E pode também representar algumas características, né? Que eles possam ter, né? Aí agora, uma semana que vem é punk, viu? Começa as trompetas. Agora começa os 7 flagelos finais. É punk agora, hein? Então vocês veem que ele começa descrevendo o trono de Deus. Ele tá dando tchau. Tá, Não, Palminha. palma. Ah, tá. Eu pensei que era tchauzinho. Termina logo, homem. Ele começa falando do tabernáculo ali, nos 4 seres viventes, 24 anciãos, começa abrindo os selos, né, que começa a acontecer as coisas, e agora ele vai, aí no caso aqui, ele já está no céu, certo? Ele não viu a multidão dos salvos, agora volta, agora começa uma sequência entroncada, agora o Apocalipse ele começa a perder essa linha reta, ele não vai mais em linha reta não, pessoal, agora a gente tem que ficar muito atento, porque agora os fatos narrados, eles vão começar a ir para passado e futuro, entendeu? Agora aqui a gente vê uma linha reta, não foi? As cartas para as igrejas, do período histórico, os momentos em que Jesus vai voltar, e aqui é o céu, pronto, tá lá, todos salvos, né, bonitinho, diante do trono de Deus. Agora, a partir do capítulo 8, aí volta para a terra, volta para esse período antes dos 6 selos, antes dos 6 não, no período que está nos 6, é o 6º selo, que é a primeira trombeta, que começa os flagelos de Deus. Então, a gente vai ver, vai voltar um pouco, tá bom? Você ora para a gente aí, Carlinhos? Agora sim. Vamos lá, oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um estudo, Senhor. Obrigado por cada dia mais o Senhor estar nos reunindo, Senhor, nessa quinta-feira. Que o Senhor possa cada dia mais nos dar força, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, possa ser derramado sobre nós. Nos Amém. guarde, nos protege, nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, valeu. Alguma pergunta que tiver, põe no grupo, alguma coisa que vocês queiram, alguma dúvida que tenha passado aí. E a Sandrine? Vou aproveitar que vocês estão aqui. Eu peço que vocês orem pela mulher de Bruno.